Então aqui, ó, nós temos uma área degradada. Eliminação dos meios de perpetuação das populações, processo irreversível com colapso das comunidades. Então, nós temos, isso é chamado área degradada. É aquela área que perdeu sua resiliência, é aquela área em que, mesmo nós deixando esse ecossistema perturbado no abandono, pode-se passar meio século, um século, o ecossistema não vai se restaurar. É preciso que exista uma entrada de benefícios para que eles se recuperem. Então, se nós temos perturbações levando a diminuição de sua resiliência e perda de estabilidade, diminuição da diversidade, nós temos o ecossistema perturbado. Isso, gente, é fundamental que a gente entenda essa diferença entre degradado e perturbado. Aquilo que foi degradado não se recupera sozinho. Aquilo que foi perturbado, por exemplo, uma erosão laminar tem um certo grau de perturbação, mas que é possível recuperar. Tá certo? Então, esse ecossistema perturbado, se deixado abandonado, ele fica por aqui, não se recupera. Se a gente fizer abandono com regeneração natural, aí depende do potencial de regeneração natural e depende do grau de degradação. Então ele pode se recuperar e ficar no meio do caminho. Ou podemos então optar pela reabilitação. Também é um passo seguinte, mas ainda longe do ecossistema original. Ou então optamos pela restauração e chegamos ao ecossistema original. O ecossistema original com degradação, ele vai para o ecossistema perturbado. Deu para entender o que nós estamos falando? Então vamos lá. Então, essas duas figuras, o que nós temos aqui? Nós temos um plantio, uma floresta de eucalipto, uma floresta nativa. O interessante é que as pessoas consigam enxergar esses dois ecossistemas de forma interessante, tanto um como o outro. Porque a gente pode chegar a um equilíbrio ambiental, tanto por um como por outro. E podemos chegar a benefícios econômicos da mesma forma, tanto por um como por outro. Então, essa figurinha eu fiz porque o que existe é que tem pessoas, essa pessoa Y aqui, ela tem verdadeiro ódio de eucalipto, né? E ama a floresta nativa. Aquela X lá, vice-versa. O ideal é que a gente conseguisse ter uma visão que conseguisse tirar benefícios econômicos e ambientais dos dois ecossistemas. Então, em termos de recuperação ambiental, nós estamos falando aí da portaria da Candeia, que foi suspensa, né, Mônica? Do manejo da Candeia, que é uma forma muito interessante, né, de restauração de ecossistemas, de conservação de ecossistemas. Aqui para a região é uma alternativa muito interessante. Espero que essa portaria possa voltar um pouquinho melhor, mas que possa voltar porque ela representa bastante para a região e ambientalmente falando, é um sistema muito interessante. É coisa parecida com o que eu vou falar aqui. Esse modelo alia benefícios ecológicos, econômicos e sociais da restauração. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos benefícios financeiros e sociais. Quer dizer, nesse eixo, eu estou buscando benefícios financeiros e sociais. Nesse aqui, eu estou buscando benefícios ecológicos e restauração da biodiversidade. Então, se eu, por exemplo, plantar eucalipto, o que eu vou ter? Eu vou ter um grande benefício econômico, mas pouco benefício ambiental. Veja bem que essa seta, o autor original, ele deixou isso aqui exatamente na vertical. Eu tombei um pouquinho, porque eu considero que mesmo o eucalipto traz benefício ambiental. Em termos de conservação do solo, por exemplo, é inegável.
em termos de biodiversidade, não dá para a gente conversar, né? Não se busca biodiversidade aqui. Aqui nós temos os benefícios ótimos, nós estamos buscando esses benefícios ótimos. Então veja bem que aqui eu fiz um reflorestamento comercial, com eucalipto, por exemplo, e eu atingi meu benefício econômico, mas eu estou longe ainda de um benefício ótimo. Nessa curva, eu optei por métodos de restauração que priorizam biodiversidade. Então, em termos de restauração de biodiversidade, o ganho foi muito grande, mas eu não ganhei nada economicamente, muito pouco ganho econômico. Então, também estou longe de benefícios ótimos. Nessa curva 3 e 4 aqui, ó, se nós fizermos a proteção da área com regeneração natural e enriquecimento com espécies de valor, por exemplo, vocês têm aí o projeto do Guatambu, tá certo? O que vocês estão fazendo? Exatamente isso aqui, ó, protegendo a vegetação natural e pode fazer o enriquecimento. Acho que vocês não estão fazendo isso ainda, né? As duas coisas na mesma área. Na mesma área não, mas o ideal seria fazer, se a gente conseguir fazer. Então a gente chega em benefícios ótimos. Outro caminho são os sistemas que inicialmente priorizam benefícios econômicos, ou seja, eu posso entrar com plantio de eucalipto, fazer vários desbastes, deixar a regeneração dos cribóides regenerar, manejar isso para serraria, por exemplo. Então eu tenho 200, 300 árvores de eucalipto com 15, 20 anos e tenho um subbosque de floresta nativa com muita diversidade. Então cheguei também naqueles benefícios ótimos que eu quero buscar. Então a gente sempre procura mostrar que nós não podemos ser cintura dura, né? Temos sempre que buscar alternativas que propiciem ganhos ambientais e ganhos econômicos. Porque se as pessoas não ganharem dinheiro, gente, o país não anda, né? É preciso que as pessoas ganhem dinheiro e preservem e conservem e melhorem o meio ambiente. Ué? Etapas da restauração. Vamos lá. Então, deixa eu te chamar. Aí, ó. Agora eu vou falar um pouquinho sobre. Falei um pouquinho sobre teoria, agora eu vou falar um pouquinho sobre prática de restauração. Então, o que nós temos de antemão, se nós começarmos um projeto, para nós começarmos um projeto, e pensando aqui em termos de restauração do ecossistema florestal, o primeiro passo seria nós termos o ecossistema de referência. O que vem a ser o ecossistema de referência? Bom, eu estou restaurando campos de altitude aqui na região. O que tem nessa região? Qual é a vegetação que existe aí? Bom, existem candeais, e foi nessa área de candeal que houve a degradação. Então, se eu penso em fazer a restauração, eu tenho que fazer a restauração voltando para um candeal. Tá certo? Não adianta eu tentar fazer uma floresta atlântica em cima de um solo raso que era um candeal.